Continuamos os nossos estudos no profeta menor de Oséias. Na semana passada foi alguns versículos importantes, necessários sobre o castigo de Deus, passivo, ativo, sempre com propósito. E na leitura de hoje temos uma indicação que leva-nos a contemplar muito mais para frente, para o tempo de Cristo. Então vou convidar a Marcela, que vai fazer essa leitura para nós. Olá, irmãos, bom dia. Hoje a gente vai ler o trecho de Oséias 5:15 a 6:6. Vou regressar à minha morada, até que reconheçam as suas faltas e se voltem para mim. Na sua tristeza, hão de madrugar à minha procura. O povo dirá: vamos regressar ao Senhor, pois Ele que nos feriu também nos há de curar. Ele que nos fez a ferida também nos fará o penso. Ao fim de 2 dias já estaremos vivos, e ao terceiro dia ele nos levantará e viveremos na sua presença. Esforcemo-nos por conhecer melhor o Senhor. A sua vinda é certa como o aparecimento da aurora. Virá até nós como a chuva do inverno ou os chuviscos que, na primavera, regam a terra. Mas que hei de eu fazer por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? O vosso amor por mim é como a nuvem da manhã, como o orvalho matinal que logo se evapora. Por isso, vos ataco com a mensagem dos profetas e vos desfaço com as palavras da minha boca. A minha sentença aparecerá como um relâmpago. É a bondade que eu quero, mais do que os sacrifícios. Prefiro que me reconheçam como Deus, em vez de me oferecerem holocaustos. Amém. Mais uma vez, bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui e poder abrir a palavra de Deus convosco aqui nesta manhã. E como já lemos hoje, continuamos na nossa série de pregações no livro de Oséias. E vamos concentrar-nos especificamente no fim do capítulo 5 e capítulo 6 também. Mas antes de pularmos para o texto, deixe-me orar mais uma vez. Vamos orar. Pai amado, agradecemos-te que podemos nos reunir como teu povo hoje de manhã para te adorar. Agradecemos-te que podemos cantar e orar em liberdade e somos gratos, Senhor, que podemos estar juntos mais uma vez presencialmente. Agora, Senhor, ao chegarmos à tua palavra, pedimos que nos des corações e orelhas abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra, Pai. E pedimos que o teu Espírito aproxime de nós para dar compreensão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós provavelmente já ouvimos a frase: tu és o que comes. Significa que o que comemos afeta as nossas vidas. Se quisermos ser saudáveis, devemos tentar comer comidas saudáveis. Mas se comermos muito de junk food, como hambúrgueres, batatas fritas, chocolate, todas essas coisas boas, não seremos tão saudáveis. O mesmo pensamento pode ser aplicado a quem somos como seres humanos. De facto, um dos padres da igreja, Santo Agostinho, diz uma vez: para descobrir o caráter das pessoas, temos apenas que observar o que elas amam. Temos apenas que observar o que elas amam. Em outras palavras, se realmente queremos saber como é uma pessoa, tudo o que precisamos de fazer é olhar para o que ela ama. O que Agostinho quer dizer é que todos nós somos adoradores, nascidos para adorar e amar, mas é o que os nossos corações correm atrás que mostra quem realmente somos. Ao chegarmos a esses versículos em Oséias, nesta manhã, encontramos o povo de Deus correndo atrás dos deuses das outras nações. Eles quebraram a aliança de Deus e, como resultado, Deus vai trazer o seu justo castigo sobre eles. As pessoas tornaram-se o que amavam.
Elas tornaram-se como as outras nações, detestáveis aos olhos do Senhor, como suas práticas pecaminosas e adoração de ídolos. Mas isso não iria durar para sempre. Deus iria castigá-los. Então, nesta manhã, vamos ver como as pessoas respondem a isso. A verdade é que Deus deseja que o seu povo volte a Ele de todo o coração. Deus deseja que os seus corações sejam dedicados somente a Ele. E como seres humanos, somos feitos à imagem de Deus para glorificá-lo e servi-lo de todo o nosso coração, mente e força. Em termos bíblicos, o coração é o centro dos nossos anseios e desejos. É o próprio centro de quem somos. Mas o problema de Israel era que ser fiel a Deus e amá-lo se tornou um exercício intelectual. Era apenas algo que eles faziam de rotina. Era ritualístico, sem coração por trás disso. E hoje podemos ser culpados de fazer o mesmo. O desejo de Deus é que o seu povo o ame e o sirva como tudo o que é. Ele deseja um povo fiel, que o conheça e encontre a sua mais profunda satisfação somente nele. Deus quer os nossos corações. Então, ao olharmos para este texto, veremos como as pessoas respondem. Eles vão voltar para Deus e reconhecê-lo ou vão permanecer em desobediência. Vamos ver. Então, vamos olhar este texto. Se tiverem uma Bíblia, por favor, acompanhem comigo enquanto olhamos. E para nos ajudar a compreender este texto melhor, vamos olhá-lo em 3 movimentos. Primeiro, vemos a oportunidade de Israel. Na semana passada, o James, o pastor, falou sobre este castigo de Deus. Ouvimos que Deus iria trazer julgamento sobre o seu povo por causa da sua infidelidade e pecado contínuo. Ele é o grande leão de Judá que vai rasgá-los, como vemos no capítulo 5, versículo 14. Vimos que esse castigo viria de 2 maneiras. O castigo passivo de Deus, pelo qual Deus retira a sua presença e proteção do seu povo. Ele iria entregá-los às suas práticas pecaminosas e deixá-los sem proteção. A sociedade entraria em colapso sem a mão de Deus sobre eles. E eles iriam lutar contra os assírios. Mas também haveria o castigo ativo de Deus, que traz consigo a realidade de estar perdido sem Deus para a eternidade. O julgamento eterno de Deus viria sobre Israel, a sua noiva, a menos que eles se arrependessem e voltassem para Ele. E é essa oportunidade de voltar atrás que vemos no versículo 15 deste capítulo 5. Há um raio de esperança e oportunidade que Deus dá ao seu povo. Diz: vou regressar à minha morada, até que reconheçam as suas faltas e se voltem para mim. Na sua tristeza hão de madrugar à minha procura. O até é importante aqui. Vou regressar à minha morada até que reconheçam as suas faltas. Deus está pronto para voltar ao seu povo. A retirada de sua presença e entrega de Israel aos seus desejos podem ser revertidos. Mas Israel primeiro precisa de deixar a sua vida infiel para trás e vir ao Senhor em arrependimento. Todos nós amamos um bom negócio, imagino que sim. Em diferentes momentos do ano, empresas e lojas têm ofertas para atrair clientes. Quer um desconto no ginásio, onde oferece um mês grátis na inscrição, preciso de ir ao ginásio. Ou os cupons, quando fazes as tuas compras no Continente, no Pingo Doce. Ou talvez já tenha um saldo de fim de temporada na tua loja preferida. As pechinchas desses negócios são difíceis de ignorar. Mas já perceberam que todos eles dizem algo semelhante. Poupe esse valor até tal data. Ou não perca esta oportunidade. Faltam apenas 2 dias, 1 dia, 3 dias, 1 semana. Porque se perder, não vai estar lá na próxima semana ou no próximo mês.
Se não aproveitar, ele vai embora. A mesma coisa está a acontecer aqui em Oséias. Israel tem a oportunidade de voltar, mas se não voltar, o castigo virá e eles serão exilados. Sabem que há momentos na vida cristã em que Deus retira a sua presença do seu povo por um curto período. Mas isso sempre tem um propósito. Deus não é como uma criança. Ele não se senta na esquina do recreio porque alguém o ofendeu. Em vez disso, Ele retira a sua presença por um tempo para nos ajudar a ver os nossos corações pecaminosos, para nos ajudar a ver a nossa verdadeira condição sem Ele e, finalmente, como um propósito de nos trazer de volta. Será que isso é algo que já experimentaste antes? Houve momentos na tua vida em que te sentiste distante de Deus. Houve momentos na tua vida em que fostes atrás de práticas pecaminosas e ídolos. E depois de um tempo percebeste o quão longe te afastaste dele. Irmãos, não ignore a convicção de Deus do pecado na tua vida. Se hoje estás a sentir-se distante de Deus, pode muito bem ser que Deus retirou a sua presença para trazer-te de volta. Deus anseia pelo nosso retorno. Ele deseja os nossos corações. Esta foi a oportunidade de Israel voltar para Deus. E essa oportunidade ainda existe para nós hoje. Não ignore o que Deus está a fazer na tua vida. Vemos a oportunidade de voltar para Israel e a seguir vemos o convite de Deus através da sua porta-voz, Oséias. Era uma época de grande convulsão política. Tanto Israel no norte quanto Judá no sul lutaram um contra o outro e ambos procuraram a Síria em busca de segurança e ajuda na sua hora de necessidade. Como resultado, Deus iria rasgá-los e afligi-los. Mas nesses versos é como se Israel estivesse no tribunal e Deus está a falar o seu julgamento, mas no meio do seu discurso, o povo interrompe e diz, no versículo 1, vamos regressar ao Senhor. Ele que nos feriu também nos há de curar. Ele que nos fez a ferida também nos fará o penso. O Deus ligará. Aqui Israel está a procurar voltar ao Senhor e é como se as luzes tivessem sido acesas e eles percebessem a sua desobediência e culpa diante dele. Há um reconhecimento de Deus, aquele que vai trazer o castigo e aflição sobre eles. Pode curar as suas feridas e cuidá-los. Ao fim de 2 dias já estaremos vivos. Ao terceiro dia ele nos levantará ou ressuscitará. Dizem no versículo 2. Há uma esperança confiante em Deus de que Ele vai levantar o seu povo e restaurá-lo ao relacionamento com Ele. No versículo 3, esforcemo-nos por conhecer melhor o Senhor. Israel era culpado de ter uma religião formal, de não conhecer a Deus pessoalmente, e agora vemos que o seu desejo é reconhecer o Senhor. Fala de conhecer a Deus intimamente, como a relação entre marido e mulher. Há também a certeza de que Deus vai aparecer, assim como a aurora, o sol nascente, e vai trazê-los renovação e alegria, como as chuvas que regam a terra. Que reviravolta! Israel iria voltar para o Senhor e iria buscá-lo em arrependimento. Estes são versículos cheios de esperança e vida que Israel só pode encontrar em Deus. Mas esses versículos também levantam todos os tipos de perguntas. Como é que Deus pode ser aquele que rasga o seu povo e o cura ao mesmo tempo? Como é que Ele pode ser aquele que nos fere, mas também nos levanta? A resposta é a cruz de Cristo. Na cruz,
Deus rasgou-nos, mas na verdade não fomos nós, mas Jesus, aquele que nos substituiu, o nosso representante. Oséias escreveu numa época em que Israel desfrutava de prosperidade e segurança. Eles sentiam-se bem e, como resultado, foram atrás e adoravam os deuses das outras nações. Eles tornaram-se adúlteros, esqueceram-se de quem era Deus e não o reconheceram como o seu único Deus, por meio de quem todas as bênçãos vinham. Oséias sabia que o povo de Israel seria destruído como resultado dos seus pecados. Ele sabia que Deus não era alguém com quem poderiam brincar, mas também sabia que Deus poderia restaurá-los e curá-los. Então, quando Oséias escreve em versículo 2 e 3 deste capítulo sobre ser vivos e levantado e ressuscitado, é apenas hoje, no século 21, quando olhamos para a história bíblica, que podemos ver o quadro maior das promessas da restauração de Deus e podemos ver o cumprimento disso em vários pontos da história bíblica. Por exemplo, no contexto de Oséias, como a ameaça de guerra a chegar, essas palavras da restauração em versículo 2 e 3 falam da misericórdia de Deus e do desejo de restaurar o seu povo se eles se voltassem para Ele da sua adoração de outros deuses. Alguns anos depois, quando Israel foi exilado para a Síria, vemos o cumprimento dessas mesmas palavras de restauração novamente, quando o remanescente povo de Deus volta a Jerusalém no livro de Esdras e Neemias. E ao chegarmos ao Novo Testamento, vemos o cumprimento, mais uma vez, dessas promessas de restauração novamente, na vinda de Jesus para restaurar e redimir o seu povo. O leão de Judá, que rasga e traz o seu justo castigo sobre o seu povo pecador, envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos curar, nos restaurar e nos redimir. Jesus, o nosso representante, foi rasgado para que pudéssemos ser curados. Ele foi ferido para que pudéssemos ser ressuscitados. E ele morreu a morte que merecemos para satisfazer o justo julgamento de Deus pelo pecado. Pedro diz assim: Jesus suportou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foram as suas feridas que vos curaram. Vocês veem o quadro aqui. O desejo de Deus é de restauração. O seu desejo é de nos reviver. Mas o tema comum aqui é a necessidade de se arrepender e voltar para Ele. O convite a Israel era para vir e voltar. Um retorno a conhecer a Deus e amar a Deus primeiro. Será que precisamos de fazer o mesmo hoje? Os nossos corações esfriaram para Deus hoje porque Deus não agiu da maneira que pensamos que faria. Existem áreas nas nossas vidas onde estamos a abrigar práticas pecaminosas e convencemos-nos de que Deus não se preocupa com a forma como vivemos. E pergunto para mim próprio também. Da mesma forma, talvez estejas a passar por uma situação, uma experiência difícil. Isso poderia ser o chamado de Deus para ti, o convite de Deus para ti, para que venha a Ele e confio. Mas este foi o convite de Israel para voltar, mas também é um convite para nós hoje fazermos o mesmo. Vir para Jesus pela fé. Então houve a oportunidade de Israel voltar para Deus. Oséias, porta-voz de Deus, convidou-os a voltar. E então, no final, vemos a resposta de Deus a isso. Versículo 4, lemos: Mas hei de o fazer por ti, Efraim. Que farei por ti, Judá? O vosso amor por mim é como a nuvem de manhã, como o orvalho matinal que logo se evapora. O que tinha acontecido?
Acabamos de ler sobre como Israel iria retornar para Deus, eles iriam regressar para reconhecê-lo profundamente. Então, o que aconteceu? Parece que Israel respondeu, mas essa resposta foi de meu coração e passageiro. Eles não vieram com arrependimento completo diante de Deus, mas vieram sem sinceridade e eram indiferentes. Tanto que Deus descreve o amor de Israel por ele como uma nuvem de manhã. É uma imagem de transitoriedade. A nuvem que surge de manhã logo se evapora como o calor do dia. A palavra para amor que Oséias usa aqui no versículo 4 na língua original é hesed, a palavra usada para descrever o amor da aliança de Deus. É um amor comprometido, um amor que dura para sempre. Portanto, podemos ver o contraste entre o amor de Israel como nuvem temporária que desaparece e o amor da aliança permanente de Deus que perdura. Como resultado, no versículo 5, Deus está a enviar os seus profetas, Israel, para anunciar o seu julgamento. Quando Deus fez uma aliança com o seu povo, ambas as partes tinham responsabilidades. Deus prometeu bênçãos para Israel, se eles obedecessem e amassem-no acima de tudo. Mas também prometeu maldições quando eles desobedecessem e fossem atrás de outros deuses. Os profetas, como porta-vozes de Deus, reiteraram essas bênçãos e maldições a Israel. Então, se eles continuassem na desobediência, eles iriam tornar-se uma maldição e suportariam o seu julgamento. Versículo 6, vemos o motivo de Deus para fazer isso, porque é a bondade que eu quero mais do que os sacrifícios. Prefiro que me reconheçam como Deus, em vez de me oferecem holocaustos. A palavra usada aqui no versículo 6 é na verdade a mesma palavra usada para o amor da aliança no versículo amor da aliança no versículo 4. Então, a bondade é a mesma palavra do versículo 4, quando Oséias fala sobre o amor. Então, o versículo realmente diz, é o seu amor da aliança que eu quero, mais do que sacrifício. De certo modo, Deus levanta a cortina aqui e mostra-nos o desejo do seu coração. Deus quer o nosso amor e devoção de todo o coração, não apenas os nossos sacrifícios e rituais. Mas a questão aqui era a superficialidade de Israel. Eles tinham renovado os seus deveres religiosos e rituais, mas o seu coração não estava nisso. Não é que esses sacrifícios fossem maus, mas eram muito menos importantes do que o amor e a obediência que Deus desejava. Israel era superficial e sem nenhum amor verdadeiro o conhecimento de Deus. De certo modo, Israel enfrentou as suas feridas. Lembrem-se que Deus vai rasgá-los. Israel enfrentou isso, as suas feridas. O fato de Deus iria rasgá-los como um leão. Mas ela nunca enfrentou a sua rebeldia. O fato de não conhecer a Deus pessoalmente. Então, como é o verdadeiro arrependimento? Duas coisas valem notar. Primeiro, verdadeiro arrependimento envolve um ódio pelo nosso pecado. Deve ser algo que odiamos absolutamente porque desagrada a Deus e separa-nos dele. Mas o verdadeiro arrependimento também envolve um afastamento do pecado e uma determinação de se voltar para Deus e andar nos seus caminhos. Afastar-se do pecado significa que fizemos um giro de 180 graus, um retorno. Deixamos isso de lado e seguimos em outra direção, com a ajuda do Espírito. Thomas Brooks, o pregador puritano durante o século XVII, diz: o verdadeiro arrependimento é diariamente afastar-se mais longe do pecado e diariamente aproximar-se cada vez mais perto de Deus.
problema com Israel é que eles fizeram alguma forma de arrependimento. Eles tentaram voltar para Deus, mas eles não tinham ódio dos seus pecados. Não houve autoexame, nenhuma nomeação de pecados específicos. Era tudo muito geral. Foi um meu arrependimento, não um verdadeiro. Pensa assim. Imagine um marido e uma esposa que depois de casados por 50 anos decidem renovar os seus votos. Houve alguma infidelidade no casamento durante o tempo que passaram juntos. A esposa saiu por um tempo e foi atrás de outros amantes. Mas eventualmente ela volta e marido e mulher decidem reconciliar-se e renovar os seus votos juntos. Mas quando chega o dia de renovar os votos, eles chegam ao altar e os dois estão de mãos dadas, prontos para trocar novos votos e anéis, e de repente o marido percebe vários outros anéis no dedo de sua esposa. Vejam, em vez de tirar os anéis e romper o relacionamento com os outros amantes, ela ainda estava comprometida com eles. Apesar de estar disposta a reconciliar-se com o marido e dizer as coisas certas, ele nunca se afastou totalmente dos seus outros amantes. Não havia ódio ou antipatia pela sua antiga vida. A mesma coisa estava a acontecer em Israel. Apesar do convite de Oséias para regressar, e a mesma coisa aconteceu durante o tempo de Jesus na terra, quando ele repreendeu e corrigiu os fariseus e líderes religiosos. Jesus repreendeu-os em Mateus 12, quando os líderes religiosos culparam os seus discípulos por colherem espigas no sábado. Jesus cita este mesmo versículo que lemos aqui em versículo 6. Deus deseja a nossa amor da aliança e obediência, não apenas sacrifício. E nós, hoje, somos culpados de viver a nossa vida cristã sem sinceridade. Lemos nossas Bíblias, oramos e vamos à igreja por amor a Deus e pelo desejo de conhecê-lo melhor. Porque sabemos que isso que devemos fazer como cristãos. Não importa se és um cristão por 2 meses ou 20 anos, o desafio para nós é o mesmo. Devemos estar comprometidos em amar e conhecer a Deus pessoalmente e viver uma vida de arrependimento diário. Isso é o que agrada a Deus. Ele não quer apenas que cumpramos as regras. Ele não quer apenas os nossos rituais ou as coisas que fazemos para tentar ganhar o seu favor. Ele quer os nossos corações, totalmente voltados a Ele, em obediência amorosa. Ao terminarmos o nosso tempo esta manhã, qual é a nossa resposta a isso? Como cristãos, os nossos corações estão totalmente devotados a Deus. Nos chamamos-lo de todo o coração. Estamos a avançar para conhecer a Deus pessoalmente por meio de Cristo e realmente arrependemos-nos quando erramos. Hoje, em Portugal, é o Dia da Liberdade, se não me engano. Um dia que celebra a liberdade, a libertação de um regime autoritário, a libertação de prisioneiros e restauração da liberdade de expressão. O símbolo da revolução eram os cravos vermelhos. Esta era a bandeira do povo enquanto andava pelas ruas há tantos anos. Mas existe uma liberdade ainda maior que podemos conhecer em Cristo Jesus hoje. O seu símbolo é a cruz, onde seu sangue foi derramado para que possamos ser livres dos nossos pecados. A oportunidade e o convite para conhecer a Deus hoje ainda está aqui. Hoje podemos ter um relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. Então venha conhecê-lo, amá-lo de todo o seu coração e confiar nele com a sua vida. O desejo de Deus é a cura espiritual, é a restauração. E Ele deseja um povo fiel
que venha a Ele em verdadeiro arrependimento de todo o coração. Que este seja o nosso desejo hoje. Vamos orar. Pai do céu, agradecemos-te para a Tua palavra que nos ensina e nos corrige. Senhor, conheces os nossos corações. Sabes com que frequência falhamos a Ti e, como Israel, sabes com que frequência demoramos para vir a Ti em arrependimento. Pai, agradecemos-te por podermos conhecer-te hoje através do Teu Filho Jesus. Agradecemos-te por Jesus que levou o nosso castigo para que possamos ir livres. Senhor, ajuda-nos a conhecer-te melhor. Ajuda-nos a arrepender-nos verdadeiramente das coisas que nos separaram de Ti. E que o desejo dos nossos corações seja de andar perto de Ti diariamente para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém.